Paulo aos Gálatas. Hoje nós vamos falar sobre um princípio muito importante. Vamos ler o versículo 9, amém? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Aleluia. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui nós estamos nesta manhã para buscar ao Senhor, enquanto nós podemos achar, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos que o Senhor venha falar conosco, que venha abrir o nosso entendimento, para que possamos entender o que o Senhor espera de nós, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode assentar, meus irmãos, glorificar a Jesus com seu aplauso, com seu glória, com seu aleluia. Dê liberdade ao Senhor e glorifique a Ele, porque Ele é bom. Irmãos, hoje nós vamos falar a respeito de algo muito importante, que muitas vezes nós nos apressamos e não entendemos e não esperamos a ordem natural de todas as coisas. Nós sabemos, irmãos, que há um princípio, e nós sabemos que, como já falamos aqui outras vezes, as leis, as regras, elas mudam, né? De uma cultura para outra, de um tempo para outro. Existem regras que no passado eram obedecidas e deveriam ser obedecidas, e essas regras hoje já não devem mais ser obedecidas, porque mudou a cultura, mudou o tempo. Existem leis humanas que existiam no passado e que eram obedecidas e seguidas à risca, e hoje, se nós obedecermos essas leis, nós estaremos cometendo um crime, porque aquilo que era lei outrora, hoje já não é mais lei, hoje já é, um crime se nós fôssemos fazer. Então as leis e as regras humanas, elas mudam, mas aquilo que é um princípio estipulado, estabelecido por Deus, ele é imutável. Quando Deus estabelece um princípio, este princípio nunca muda. Passam os céus, passam a terra, mas o princípio estabelecido por Deus permanece. E hoje eu quero falar sobre algo muito importante, que a natureza nos ensina e que também é aplicado para a nossa vida, que é o princípio da semeadura e da colheita. Quando nós olhamos para a natureza, nós observamos que todas as plantas, que todos os frutos que hoje estão produzindo, todas as árvores que hoje estão produzindo, outrora foram uma semente. E para que esta semente se tornasse uma árvore, se tornasse algo que desse fruto, houve um espaço de tempo, houve um tempo de crescimento, amadurecimento, para que então o fruto fosse produzido. Então existe essa lei na natureza, a lei da semeadura e da colheita. Não existe nenhuma planta que você plante agora e daí amanhã você vai lá e já colhe. Eu acho que o alimento que nós comemos, que mais rápido é gerado na terra, são as hortaliças, né? Alface produz rápido, mas eu creio que não é com menos de 45 dias, né? No mínimo 45 dias para você conseguir colher um pouquinho de alface. Então as outras plantas, às vezes muito mais. Algumas plantas demoram anos e anos para produzir. E nós temos a paciência de esperar. Quando nós plantamos, nós já estamos cientes e conscientes que nós não vamos poder burlar o tempo, que nós não vamos poder abreviar o tempo, ainda que o homem tenha conseguido com a sua inteligência produzir algumas plantas modificadas geneticamente, e hoje nós temos por aí pés de laranja que produzem com 3, 4 anos, antigamente demorava mais, mas mesmo assim, 3 anos, 4 anos, é muito tempo. Vocês concordam comigo ou não? Então nós acostumamos com a natureza, e quando nós trazemos as coisas para a nossa vida espiritual, para a nossa vida financeira, nosso relacionamento com Deus, nós precisamos também ter esse entendimento, que existe um tempo para que nós venhamos colher aquilo que nós plantamos.
A palavra do Senhor nos afirma, você está com a Bíblia aberta aí, nós limos aí o versículo 9, mas o versículo 7 diz assim: Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nessa manhã é: nós colhemos aquilo que nós plantamos, né? Você está careca de saber, como nós dizemos, não tem como eu plantar uma fruta, um pé de uma fruta, esperando colher outra fruta. Não tem como eu plantar um pé de melancia, esperando comer melão. Não tem como eu plantar um pé de laranja, esperando colher limão. Aquilo que eu plantei, eu vou colher. E o interessante da colheita é que a proporção da colheita sempre é maior do que o plantio. Quando eu planto um pé de milho, né? Até esses tempos eu estava pregando e eu falei, eu não sei quantos caroços, quantas sementes de milho tem numa espiga de milho. E aí o irmão foi pesquisar, falou, é cerca de 600 a 800 numa espiga de milho, cerca de 600 a 800, ele pesquisou e disse que é isso, né? Então veja, você planta uma semente de milho, é assim ou não é? Uma semente, daquela semente ela vai morrer, aquela semente debaixo da terra, e ela vai produzir um pé de milho, e daquele milho vão sair 3, 4, 5 espigas, não sei, que produzirão muito mais. Então a colheita é sempre numa proporção muito maior do que o plantio. Quando eu planto algo bom, a proporção do que eu vou colher diante de Deus é muito maior do que eu plantei. Da mesma forma, quando eu planto algo ruim, a proporção da minha colheita será maior do que eu plantei. Então, a primeira palavra, o primeiro princípio que nós devemos aprender nessa manhã é o que nós estamos semeando para o nosso futuro. Porque a colheita vai chegar, e dependendo do que eu estou semeando, será a minha ceifa. Se hoje eu estou semeando uma semente de qualidade, eu posso descansar, esperar o tempo, respeitar o princípio da semeadura e da colheita, porque eu vou colher muito mais do que eu estou plantando. Mas se eu estou plantando algo mal, eu também preciso estar atento, porque a colheita vai ser numa proporção muito maior. Já ouviu falar aquele ditado que diz: quem semeia vento, colhe tempestade. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós semeamos no nosso dia. Estamos falando aqui de vida espiritual, de vida financeira, estamos falando de vida familiar. Nós somos pessoas que estão formando lavouras na nossa vida, estamos plantando para colher, e a forma que nós agimos hoje determina o como nós vamos colher amanhã. Então a palavra do Senhor está nos dizendo, o conselho de Deus é esse: não nos cansemos de semear o bem, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não tivermos desfalecido. Veja só, existe um tempo de espera, e esse é o maior problema que nós temos. Nós não somos acostumados, não gostamos de esperar. Nós somos uma geração imediatista. Hoje em dia, meus irmãos, tudo é num estalo, né? Eu sempre uso o exemplo do alimento, da alimentação. Antigamente não existia o tal de gás, era raro quem tinha. No início, há tempos atrás, aí a maioria das pessoas tinha aquele fogão de lenha. Então quando queria almoçar meio-dia, tinha que começar o almoço lá de manhãzinho, né? Quando acordava já tinha que fazer o fogo no fogão a lenha. Às vezes nem havia morrido a chama da noite ainda, tinha umas brasas da noite anterior, ia lá e acendia aquele fogo, e se queria comer um feijão ao meio-dia, tinha que colocar ele 7, 8 horas da manhã, para que ele fosse apurando devagarzinho, cozinhando na pressão, e quando chegava o meio-dia estava aquela comida deliciosa, né? Agora hoje você tem um fogão a gás, você chega lá em 15 minutos você faz um almoço, mas compara um com o outro, vê a diferença. Não dá para comparar a qualidade, não é assim? Hoje nós temos o popular miojo, você coloca o miojo lá no micro-ondas, irmão, 3 minutos está pronto, né? Mas como o negócio parece um isopor, não tem gosto. Então nós estamos vivendo a era em que as coisas estão acontecendo no estalo, tudo rápido, tudo muito rápido, e nós queremos que isso aconteça também nos princípios de Deus que não mudam.
Existe um tempo para colher aquilo que foi plantado. A gente precisa respeitar o tempo, porque a natureza respeita o tempo, porque nós não respeitamos também. Então veja, quando você faz o bem, é certo que você vai colher o bem, mas você não pode desfalecer esperando. Olha o que a Bíblia está dizendo: nós, ao seu tempo, nós colheremos, se não tivermos desfalecido. Muitas pessoas fazem o bem, mas elas desanimam de fazer o bem, principalmente porque aquele que faz o mal, aquele que não é honesto, parece que ele recebe o prêmio pela desonestidade, que é mais rápido, né? Quando a pessoa, por exemplo, usa de meios escusos para enriquecer, parece que ele enriqueceu tão rápido, né? E aí a pessoa que está fazendo bem, a primeira sensação que a gente tem é: não vale a pena eu ser certinho, não vale a pena eu caminhar por esse caminho, porque eu estou fazendo bem e parece que para mim não vem as coisas boas, mas o fulano lá pinta e borda, faz do jeito que ele quer e parece que é tão rápido. Mas a Bíblia nos aconselha a não olharmos para os malfeitores. Se você abrir o Salmo 37, abre aí o Salmo 37 comigo, já vamos voltar para Gálatas, vamos voltar para o texto que nós estamos lendo. Mas olha o que o salmista nos diz no Salmo 37 da palavra do Senhor: não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Então veja, nós estamos vivendo uma era, meus irmãos, que existem muitas coisas fáceis, muitas pessoas que vão para o lado da corrupção, enriquecem ilicitamente, e aí muitas vezes você lá, uma pessoa honesta, trabalhando, pagando seus impostos, pagando suas contas, e aí você começa a olhar para uma pessoa que burla as regras, né? Burla o sistema, sonega daqui, sonega dali, e aí você começa a dizer: mas não vale a pena eu ser honesto. Muitas pessoas têm esse pensamento, muitas pessoas têm essa sensação: não vale a pena, porque o fulano lá é desonesto e parece que ele está crescendo, e nós olhamos para essas pessoas e a tendência é desanimarmos. Mas a palavra nesta manhã está dizendo: não desanimemos, não cansemos de fazer o bem, porque há um tempo que Deus está respeitando este tempo, porque Ele precisa honrar a sua própria palavra. Mas se eu me manter fiel ao propósito da minha vida, se eu me manter fiel ao meu Deus, cumprindo aquilo que Ele me mandou cumprir, semeando a boa semente, eu preciso ter convicção que ao tempo certo eu vou colher para a glória de Deus. E a colheita que vem de Deus, meus irmãos, quando você colhe algo debaixo da proteção de Deus, esta bênção que Deus te dá é uma bênção que nos enriquece e não nos acrescenta dores. Espere o tempo das coisas. Hoje em dia nós estamos muito apressados. Quantas pessoas entram em dívidas que não podem pagar, porque elas querem colher algo que ainda não é o tempo. E quando você colhe um fruto verde antes do tempo, você não vai desfrutar daquele fruto. É assim ou não é? As pessoas se apressam, principalmente com questão financeira. Hoje nós temos aí a condição de ter crédito. Vocês estão com o nome limpo, vocês sabem que, irmão, cada semana o pessoal está ligando: tenho um cartão de crédito para te oferecer, tenho um empréstimo para te oferecer. Assim ou não é? Tem um cartão aqui para te oferecer, tantos mil de limite, eu tenho um negócio aqui para te oferecer. E se você tiver o crédito, irmão, você consegue comprar tão rápido as coisas, né? E aí as pessoas se iludem com as oportunidades na sua frente, elas dizem: eu vou comprar, e não se preocupa como pagar. Então você está fazendo uma semeadura, que você vai colher algo muito pior lá na frente. Tenha paciência, espere o tempo natural das coisas. Deus, Ele nos ensina a sermos pacientes. Aí nós vivemos uma geração que é mais importante você ter alguma coisa do que você ser alguma coisa. Hoje em dia as pessoas julgam a gente pelo que a gente tem. Não deveria, mas é a realidade. E a gente, na ânsia das pessoas enxergarem a gente como muitas vezes a gente não é, né?
a gente vai lá e compra e gasta. Então a gente está semeando o vento. Lá na frente a gente vai colher tempestade. Então vamos fazer o bem em tudo. O Senhor Jesus nos ensinou a fazermos o bem em todas as áreas da nossa vida, sermos honestos nas nossas finanças, sermos íntegros na nossa forma de comprar, de vender, porque existem pessoas que não estão agindo corretamente, e aí elas vão para a igreja, né? Elas pedem o milagre de Deus, mas o milagre de Deus, na verdade, meus irmãos, é você entender a palavra e cumprir os princípios da palavra de Deus, né? Cumprir os princípios, esperar o tempo. Você está semeando, então tenha paciência, porque quando você colher, a colheita que Deus te dá, como diz a palavra de Deus, a bênção que Deus nos dá, a colheita que Deus nos dá, ela é recalcada, sacudida e transbordante. Sabe o que é isso? Você que trabalhou lá no interior, você sabe, quando você vai encher, né, uma saca de feijão, uma saca de milho, você coloca aquela quantidade que cabe ali, e aí você faz o que? Para que caiba mais, você dá uma sacudida, né, naquele pacote, porque ao sacudir aquele pacote, os grãos se assentam, e aí então você pode colocar mais. Quando nós esperamos o tempo de Deus, a bênção que Deus nos dá é essa, recalcada, sacudida e transbordante, vem para transbordar a nossa vida. Então existem pessoas que estão vivendo escassez, porque elas não estão esperando o tempo da colheita, elas querem colher antes do tempo, e o apressado sempre se dá mal, meu irmão. Tenha paciência, espera no Senhor, espera o tempo certo. Você está semeando uma boa semente? Você está semeando uma semente de qualidade? Espera, porque quando nós esperamos, e nós estamos debaixo da proteção de Deus, irmãos, Deus faz um milagre, porque o milagre da colheita, é Deus quem faz. Plantar, todos estão plantando, não é isso que Paulo falou? Paulo falou com respeito à pregação, né? Lá em 1 Coríntios ele diz, olha, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então veja, quem faz o milagre não é plantar, porque plantar qualquer um pode colocar semente. Agora fazer a semente germinar, crescer e produzir, é um milagre que somente Deus pode fazer. Então se você está plantando uma boa semente, tenha paciência. Espere essa semente germinar. Espere, irmãos, eu estou falando em todas as áreas da vida. Plante boa semente. Talvez dentro da sua casa você tem lá um filho teimoso, um filho desobediente, e o que você tem implantado na vida dessa pessoa são palavrões, maldição. Você fica irado, você fica bravo e você xinga. Não, mude esse plantio, mude essa semente. Comece a plantar palavras boas. Comece a investir palavras boas. O seu esposo, a sua esposa não faz o que você gosta, não faz o que te agrada, não age da maneira que você gostaria que ele agisse. Comece a investir palavras boas. É um plantio. Você está plantando palavras boas na vida dessa pessoa, né? Em todas as áreas da sua vida. Comece a investir tempo na oração. Comece a plantar na sua vida espiritual oração, jejum, consagração, renúncia. Espere o tempo e você vai ver que no tempo de Deus você vai colher coisas boas para a sua vida. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não desfaleça, irmão. Você sabe o Deus que te chamou, você sabe que a palavra dele é fiel, então continue fazendo o que você está fazendo. Não importa o que as pessoas, os malfeitores estão fazendo do seu lado. Olha o que diz o Salmo 37, não te indignes por causa dos malfeitores, porque a prosperidade dos malfeitores é como a erva do campo. Um dia ela cresce, mas daqui a pouquinho ela já morreu, já não tem vida. Agora, o nosso Deus nos diz que aqueles que confiam no Senhor serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação certa. Não é isso que diz o Salmo 1? É tão interessante, irmãos, porque você pega um rio e você acompanha esse rio, você pode ver que na época de seca pode estar tudo seco ao redor, mas na beira do rio, na margem do rio, existe ali uns 5, 10, 15 metros que as árvores estão verdejantes.
porque o rio está correndo ali, e as árvores se alimentam da água daquele rio, e elas nunca ficam sem água. Então tudo ao redor está seco, mas aquela árvore está produzindo, porque o justo está plantado junto a ribeiros de águas. Não é como a erva do campo, que ora cresce, ora murcha, ora morre. O justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, dá o seu fruto na estação certa. Aprenda a esperar a estação certa. Não diz o Eclesiastes: há tempo para todas as coisas, há tempo de plantar e há tempo de colher. Então plante, meu irmão, e espere o tempo de colher. Esse é um princípio bíblico, é um princípio espiritual, que deve ser observado em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes nós não estamos parando para pensar nas decisões que nós estamos tomando hoje, e nós não imaginamos que as decisões que nós tomamos hoje vão refletir no nosso amanhã, né? Eu estou aqui hoje, sou fruto das decisões que tomei ontem. Hoje eu vou colher o bem ou o mal que eu plantei ontem. Então, enquanto é tempo, a gente não pode desfazer o que já passou, irmão. Não dá, né? Eu não posso mais desfazer as sementes que eu plantei no passado, mas eu posso, a partir de hoje, plantar sementes de qualidade. Eu não posso mais me livrar das dívidas que eu contraí no passado, sem pensar, sem vigiar, mas agora, a partir de hoje, eu posso pensar naquilo que eu vou investir, naquilo que eu vou plantar daqui para frente, para que eu possa daqui para frente colher coisas boas para a minha vida. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração nesta manhã, vamos pedir para Deus nos dar sabedoria. Peça para Deus te dar sabedoria, que você se desfaça dessas sementes malignas, talvez, que estão aí, que você está plantando para o seu futuro, e que Deus coloque boa semente, que Deus dê boa